Seja bem-vindo à Igreja Batista Central. Convidamos a sua família, a sua casa a se juntarem a nós para conhecermos mais da natureza de Deus, como Ele é, como Ele pensa e age. Neste culto estaremos mais próximos do Senhor por meio das orações, das músicas e do estudo da Palavra de Deus. Curve a sua cabeça e oremos. Deus Todo-Poderoso e Suficiente, a tua igreja vem diante de ti com ação de graças, pois tu és o nosso Criador e mantenedor. Somos do Senhor, nós somos o seu povo, as ovelhas do seu pasto. Bom é louvar ao Senhor e fazer música ao teu nome, ó Altíssimo, para proclamar o teu amor e a sua fidelidade. Aceite, ó Deus, a nossa adoração, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Amém. A palavra do Senhor assim diz no Salmo 7,17: E louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Senhor meu Deus, como eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas rio a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha, e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando a cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E ao ver Jesus em resplendor e glória, para levar ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinita, exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
quando nós fazemos um paralelo do que a palavra de Deus diz e para como nós temos vivido, nós vemos o quanto nós temos falhado diante de Deus. E esse é o momento para que você possa chegar diante de Deus, confessar o seu pecado e confiar plenamente na sabedoria de Deus. Então você vai agora ter um tempo de meditação de forma silenciosa e, se possível, de joelhos para confessar o seu pecado diante de Deus. Senhor Deus, nós confessamos que muitas vezes não temos confiado plenamente no Senhor. Por favor, nos perdoe. Nos perdoe porque nós temos nos apoiado no nosso entendimento, principalmente na forma como lidamos com aqueles que estão à nossa volta. Da forma com que muitas vezes nós temos falado, agido e pensado. Senhor Deus, nos perdoe. Nos perdoe pelo amor do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Baseado nisso, se você verdadeiramente confessou seu pecado e está disposto a abandonar, em Cristo os nossos pecados estão perdoados. Que Deus possa nos fazer um vaso novo. Amém. Senhor amado.
Abra comigo a sua Bíblia na carta de 1 Coríntios. Coríntio é uma antiga cidade grega que está localizada numa posição muito privilegiada em termos de comércio marítimo. Ela cresceu muito no primeiro século, se tornou muito próspera, tornando-se um grande centro comercial. Também se tornou um grande centro de entretenimento. Os gregos valorizam muito o esporte e em Corinto aconteciam os jogos istmicos, que movimentava toda a região. A cidade ficava intensamente povoada por pessoas de vários lugares. E também havia as competições intelectuais. Os grandes sábios da época se apresentavam em Corinto a fim de atraírem os mais jovens para as suas aulas. Eram os filósofos itinerantes. Eles adentravam a cidade de tempos em tempos, iam até a praça pública e faziam seus eloquentes discursos. Geralmente, esses filósofos valorizavam o homem, colocavam o homem como centro de tudo. Uma frase famosa deles é: o homem é a medida de todas as coisas. O homem no centro, antropocentrismo. E os coríntios se orgulhavam dos seus filósofos. Os coríntios, cada um escolhia o seu filósofo preferido, escolhia a sua escola de pensamento preferida. E, eventualmente, isso causava disputa entre eles. Estava acontecendo que os coríntios da igreja de Corinto, eles estavam entrando nessa também, eles estavam abraçando as filosofias humanas, estavam entrando em disputas de sabedoria humana e essas disputas estavam adentrando a igreja. Então o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, mostra-lhes que confiar na sabedoria humana é loucura. Eles eram tolos. Os coríntios estavam colocando a confiança no lugar errado. Eles estavam confiando na sabedoria dos homens, ao invés de confiar na sabedoria de Deus. E o que é a sabedoria de Deus? Paulo explica no capítulo 1, versículos 23 e 24, dizendo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a mensagem da cruz. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Era isso que Paulo queria lhes ensinar novamente. Desprezar a sabedoria e o poder de Deus é sempre loucura. Contarei a história do tenente Mark. Mark liderava a companhia Águia e eles estavam prestes a tomar uma importante base militar instalada no Monte Pisa. Lá em cima do morro, os inimigos estavam entrincheirados, muito bem armados e numa posição de tiro privilegiada. Se aquela pequena companhia de Mark, a companhia Águia, tomasse o Monte do Cume, aquela base estratégica, seria o grande feito da guerra. Mas eles já estavam há dias exaustos, tentando sem sucesso conquistar aquela base inimiga. Estavam quase sem suprimentos, já haviam perdido muitos homens. De repente, Mark é avisado pelo seu assistente que os caças da Força Aérea estavam à sua disposição. Os aviões poderiam aniquilar o inimigo em questão de segundos. Bastava ele, através de uma mensagem, informar as coordenadas da base inimiga. Mas Mark, tomado pelo orgulho, decidiu confiar nas próprias forças e ordenou a invasão, sem a ajuda da Força Aérea. Todos morreram. O que você diria de Mark? Ele é louco.
O mar que é eu e você, quando desprezamos a sabedoria e o poder de Deus nas nossas vidas. No capítulo 2, versículos 7 e 8, Paulo diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. O que ele está dizendo é que a sabedoria de Deus, que consiste no evangelho da graça de Deus, esteve oculto, escondido por séculos durante o Antigo Testamento. Durante boa parte da história, o tesouro de Deus estava escondido. Mas ele foi, em tempo oportuno, revelado a nós, através da vida de Jesus, através do Novo Testamento. Os sábios e poderosos da época de Jesus seguiram não a sabedoria de Deus, mas a sabedoria dos homens. Buscaram não a glória de Deus, mas a glória dos homens. E crucificaram o Senhor da glória. Veja que ironia. Aqueles poderosos, aqueles sábios, buscavam glória dos homens, mas no final acabaram sem nenhum tipo de glória. Eles crucificaram o Senhor Jesus, o Senhor da glória. A sabedoria humana, a razão humana, por si só, por mais esforço que haja, ela não consegue alcançar a sabedoria de Deus. O profeta Isaías já havia falado sobre isso na autoridade de Deus, dizendo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55. Portanto, a sabedoria de Deus, ela só pode ser revelada pelo próprio Deus a nós. Esse é o conceito de revelação. Deus revela a nós o seu tesouro mais precioso, que é o Evangelho da cruz. Mas, então, como eu tenho acesso a essa sabedoria? Primeiro, a sabedoria de Deus ela é destinada aos que o amam. No versículo 9, lemos: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou para os que o amam. Segundo, a sabedoria de Deus é para quem possui o Espírito Santo de Deus. No versículo 10, lemos: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Observe que o versículo diz: revelou pelo seu Espírito, ou seja, o Evangelho é o tesouro de Deus revelado pelo Espírito Santo de Deus. Essa mesma ideia está contida em Efésios 3, que diz: mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito. Revelado pelo Espírito. Imagine que você é convidado a desbravar uma gruta maravilhosa na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, mas é uma gruta muito maior e muito mais bonita que a Gruta do Lago Azul, muito bem conhecida. Você precisa, para conhecer aquela nova gruta, de um guia que seja sábio,
Um guia que seja muito experiente, que vai te conduzir por aquela gruta, por aquela caverna. E o guia então segue na frente com uma potente lanterna, iluminando a caverna e mostrando as maravilhas daquela caverna. Ele mostra as estalactites, ele mostra os cristais, ele mostra os rios de águas cristalinas, ele foca aqui, foca ali, e você percebe joias preciosas, pedras de cores variadas, tudo é muito belo, mas aquele guia sábio, experiente, precisa te conduzir por aquela caverna. Da mesma maneira, a gruta da verdade, ela só pode ser descoberta, revelada pelo guia sábio e poderoso que é o Espírito Santo de Deus. O versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Havia um princípio filosófico grego que dizia que o igual só pode ser conhecido por um igual. Ou seja, o homem só pode ser conhecido por um homem. Deus só pode ser conhecido por Deus. E o que Paulo está querendo nos ensinar aqui é que nós só podemos conhecer a Deus através de uma pessoa divina. E essa pessoa divina é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem a qualidade de Deus. E o Espírito habitando em nós nos permite conhecer a Deus. Paulo reforça a ideia de que nós temos o Espírito Santo de Deus, no versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O espírito do mundo, ele leva a um tipo de sabedoria, ou vários tipos de sabedoria que desconsideram Deus, ou Deus está num segundo plano. Como eu havia dito, geralmente os grandes filósofos da época, eles colocavam não Deus no centro, mas o homem no centro. O espírito do mundo leva a esse tipo de sabedoria que não considera, mas despreza a Deus. E isso causa soberba, disputas, divisão, corrupção e todo tipo de depravação. E claro, movido pelo orgulho. Movido pelo orgulho porque o eu está no centro. Satanás cegou o entendimento das pessoas e os incrédulos não possuem um guia sábio e poderoso para os conduzir pela gruta da verdade. Eles não conseguem enxergar as maravilhosas verdades do Evangelho de Deus. Do Evangelho de Deus que os pode salvar da perdição eterna. Em janeiro de 2009, quando eu estava cursando a faculdade na UFMS, 2 pessoas me convidaram para fazer alguns estudos bíblicos em sequência, e nós fazíamos isso durante o intervalo do almoço, lá nas arquibancadas do estádio Morenão. E num desses estudos, a minha ficha caiu. A cruz de Cristo passou a fazer sentido para mim. Eu ia toda semana na igreja, mas eu não tinha um relacionamento com Jesus. A cruz de Cristo não fazia sentido para mim. Eu vivia
baseado no egoísmo, o meu eu no centro, tudo girava em torno de mim, eu me assentava no trono da minha vida e não Cristo. Mas eu compreendi o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, que trouxe perdão a mim, pecador. Eu descobri a bênção de ter a certeza da vida eterna. E o vazio que antes sempre estava no meu coração, esse vazio que eu não conseguia preencher com nada, esse vazio foi preenchido pela presença de Deus. Uma alegria que eu não sabia explicar. É como diz o hino: a paz do céu encheu o meu coração. O Evangelho foi a mim revelado. Revelado por meio das Escrituras, a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Versículo 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. De fato, a sabedoria mais excelente é aquela sabedoria que tem poder para salvar, que tem poder para nos dar a vida eterna. E a sabedoria mais louca é aquela que não tem nenhum poder para salvar. A sabedoria mais excelente é aquela que me traz propósito, sentido na vida, destino. Mas a sabedoria do homem não pode dar sentido e propósito na vida. O mundo, apesar disso, considera a sabedoria de Deus loucura. Mas no dia do juízo final, quem será o louco? Quando Deus chamar cada um de nós para prestarmos contas do bem e do mal que fizemos, quem será o louco na história? Louco, esta noite te pedirão a sua alma. Aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo, aqueles que rejeitaram o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, serão chamados por Deus de loucos. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E ninguém poderá alegar diante de Deus que não conheceu a Deus. Porque Deus se revela a nós por meio da sua criação. É o que o Salmo diz: os céus declaram a glória de Deus. E Deus também, de uma forma mais objetiva, se revela na sua palavra, nas suas escrituras. Por isso, eu digo a você que não crê no nosso Senhor Jesus Cristo, arrependa-se hoje e creia no Senhor da glória. Ele morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado ao lado de Deus Pai, que um dia julgará os vivos e os mortos. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem natural, ele compreende as coisas do homem, mas o homem espiritual compreende, além das coisas do homem, as coisas de Deus. Então eu te pergunto, quem tem uma compreensão melhor da realidade? Aquele que sabe apenas as coisas dos homens ou aquele que sabe bem as coisas dos homens e também as coisas de Deus, as coisas espirituais? É claro, se temos o Espírito Santo de Deus e discernimos bem todas as coisas, tanto as naturais quanto as espirituais, nós temos condições de fazermos
uma avaliação melhor das coisas, um julgamento mais acurado das coisas. E é por isso que aqueles problemas que há no meio da igreja, eles devem ser avaliados e julgados pelos membros da igreja, por pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus, que sabem discernir bem todas as coisas. Toda vez que nós escolhemos escolas de pensamentos, filosofias humanas que não consideram a Deus, isso causa desunião, isso causa disputa dentro da igreja, isso causa a perda da unidade. Por outro lado, quando nos apropriamos da sabedoria de Deus e exercemos a sabedoria de Deus, nós temos a capacidade de resolver os nossos próprios conflitos, problemas e qualquer outro tipo de situação que possa causar desunião. Os coríntios, eles estavam se esquecendo disso. Eles estavam abraçando as filosofias do mundo e esquecendo que eles possuíam o Espírito Santo de Deus, que eles tinham a mente de Cristo. Eles estavam considerando a pregação de Paulo como mais uma das filosofias da época. Na verdade, estavam desprezando o próprio Paulo. Eles colocaram o evangelho em pé de igualdade com outros tipos de filosofias. E isso estava causando divisão entre eles. Isso estava arruinando a igreja. E Paulo chama a atenção deles de que eles deveriam voltar a ter a mente de Cristo e pregar o Cristo crucificado. A sabedoria de Deus diz para nós fugirmos da idolatria. Mas os coríntios, eles estavam celebrando em festas pagãs. A sabedoria de Deus nos diz para fugirmos da imoralidade sexual. Mas os coríntios estavam trazendo a imoralidade sexual para dentro da igreja. A sabedoria de Deus preza pela unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Mas os coríntios estavam se metendo em fofocas, grupinhos, panelinhas, bajulação. A sabedoria de Deus busca a reconciliação entre os irmãos ofendidos, busca solucionar problemas, restaurar relacionamentos, ensinar, corrigir, exortar, sempre tendo em vista a unidade do corpo de Cristo. E nós? Será que damos mais importância para a sabedoria do mundo ou para a sabedoria de Deus? Será que nós realmente pautamos nossas vidas pela sabedoria de Deus revelada na sua palavra? Ou nós consideramos a Bíblia ultrapassada? Se você acredita na sabedoria de Deus, então por que você recorre, muitas vezes, a escolas de pensamentos do mundo para educar seus filhos? Por que você não usa a vara adequadamente como ordena as Escrituras? Será que você realmente confia na sabedoria de Deus? Se você é um pai de família e acredita na sabedoria de Deus, então por que você não assume a liderança do seu lar? Por que você não assume a liderança espiritual da sua casa? Não apenas provisão e proteção, mas uma liderança espiritual, de modo que você possa ensinar a seus filhos e a sua esposa, ensinar a palavra de Deus a eles, orar junto com eles e ajudá-los a crescerem espiritualmente. Se você acredita na sabedoria de Deus,
Então por que você não dá a César o que é de César? E a Deus o que é de Deus? O que é de César? Os impostos. E o que é de Deus? Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se você acredita na sabedoria de Deus, então por que você faz grupinhos dentro da igreja? Por que você faz fofoca? Por que você faz panelinha que causa divisão? Se você acredita realmente na sabedoria de Deus, então por que você ainda não se reconciliou com aquele irmão que te ofendeu? Ou se você é quem ofendeu, se você prejudicou alguém, por que você não foi buscar a pacificação, a reconciliação com o irmão? Irmãos, Deus nos deu o seu Espírito, nos deu a mente de Cristo, para que pudéssemos resolver os nossos próprios problemas, para que pudéssemos viver em unidade. Nós temos a mente de Cristo e por isso devemos buscar a unidade. O versículo 16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Este é o grande argumento de Paulo para a unidade da igreja. Nós temos a mente de Cristo. Que a mente de Cristo, nosso Salvador, vive em cada um de nós dia após dia, controlando por seu amor e poder nossos desejos, pensamentos, todo o nosso ser. Que a palavra de Deus em nós habite ricamente, para que vençamos os desafios corajosamente. Que a paz de Deus, nosso Pai, venha nossas vidas governar, que possamos os doentes e os abatidos confortar, que o amor de Jesus nos preencha como as águas cobrem o mar. Ele que se humilhou, a glória deixou, para morrer na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou, venceu a morte e foi exaltado. Isso sim é vitória. Louvado seja nosso Rei da glória. Agora podemos correr a corrida que nos está proposta, destemidos, juntos, enfrentarmos o inimigo, olhando somente para Jesus, o Cristo, que sua beleza esteja em nós. Sabemos que o Espírito nos guia, não estamos sós. Enquanto edificamos a igreja e procuramos os perdidos, que nunca nos esqueçamos que temos a mente de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a cada um, dê uma semana abençoada a todos e ouviremos agora uma bela música.